Olá, classe, tudo bom? Preparados para a gente começar a nossa aula de Turing? Puxa vida, eu estou aqui quebrando a minha cabeça, porque nós vamos ter que fazer algumas alterações, vamos ter que fazer algumas adaptações do Turing para nossa aula aqui, ó. Eu na minha casa e você aí na sua. Vamos juntos? Então vamos lá. Olha só, nessa primeira unidade, vocês já repararam o nome? Meu Deus, somos desenvolvedores de software. Uau! Você já desenvolveu algum software? Não conta pra ninguém. Mas eu não. Então, como que eu vou ensinar? Nós vamos aprender juntos. De novo, vamos juntos? Olha só, nessa unidade, você vai desenvolver um jogo educacional para computador. Sim, você vai criar esse jogo. Você vai começar a entender e a usar variáveis. Já ouviu falar nisso? Pois então, vai começar a corrigir problemas em programas de computador. Que chique, não? E vai considerar entrada e saída e a importância da tela, né, para um bom programa. Espera um pouquinho. Antes, abra sua apostila aí na página 7. Nós vamos precisar conhecer algumas palavras-chave que temos nela. Elas estão aqui, ó, nessa parte amarela, na parte de baixo da página 7. Dá um pause no vídeo, pega lá que eu tô aqui te esperando. Então, vamos lá? A primeira palavrinha é algoritmos. Hum, algoritmos são instruções, nada mais do que instruções, mas são instruções bem detalhadas que executam uma tarefa ou que resolvem um problema lá no computador. Debugar é corrigir um erro de um programa. Ah, deu um erro, deu um problema, você vai ter que debugar. Entrada. Entrada são os dados que um computador recebe do usuário ou de um outro dispositivo. Então, quem vai receber a entrada é o computador. Interface do usuário é uma imagem em uma tela que permite ao usuário interagir com o programa. É uma tela em que você vai poder interagir com o programa que você está usando. Programas são sequências de algoritmos com códigos e comandos que comunicam aos computadores o que fazer. Repetição. Quando uma ou mais instruções são repetidas determinadas vezes até que uma condição seja satisfeita ou o programa pare de ser executado. Saída. Dados que um computador envia ao usuário ou a outro dispositivo. A gente já tinha visto a entrada mais acima, tá vendo? Agora é a saída. E variáveis são informações que podem ser alteradas durante a execução de um programa, por isso que elas chamam variáveis, elas podem mudar, tá? Muito bem. Por que eu fiz questão de ler? Para que a gente saiba onde essas palavrinhas estão. E muitas vezes no decorrer das atividades, a gente vai precisar voltar para essa página 7 para lembrar o significado dessas palavrinhas, porque elas vão ser mencionadas mais à frente. Combinado? Então, sempre que você julgar necessário, você volta para essa página 7, tá bom? Muito bem. O que nós vamos aprender aqui, tá? Nós vamos, vocês sabem que existem jogos educativos disponíveis, né? Em aplicativos, online, e esses jogos eles servem para ajudar as pessoas a conhecer, a aprender coisas diferentes. Então, nós não vamos trabalhar com qualquer jogo, nós vamos trabalhar com jogos educativos. Afinal, isso é uma aula, né? Nós estamos trabalhando educação aqui, né? Então, alguns jogos, por exemplo, ajudam a memorizar tabuada, enquanto que outros podem ajudar a escrever palavras, né? Podem ajudar a
a decorar capitais dos estados, a decorar as regiões de um país e assim por diante, né? O algoritmo que está por trás de cada um desses jogos, em geral, ele envolve o seguinte: sempre vem uma pergunta. Vamos imaginar que fosse o jogo da tabuada. A pergunta seria, por exemplo, 3 vezes 7. Aí a resposta, que é o usuário que vai colocar, né? Vamos dizer que ele coloque 21. E o feedback. O feedback é o quê? É uma resposta do computador para o usuário, dizendo, ok, parabéns, você acertou. Ou, ah, não, você errou, tente outra vez. Isso é um feedback, tá? É uma volta, um retorno. Tem diversos elementos que são importantes para julgar se um jogo educativo é bom ou não é bom. Por exemplo, ele oferece um desafio. Esse desafio não pode ser nem muito difícil, que a pessoa não consiga fazer, e também nem muito fácil, que seja uma moleza e o usuário acaba perdendo o interesse nele, né? Outra coisa, ele oferece uma evolução de dificuldade, ou seja, as perguntinhas vão ficando cada vez mais difíceis. Por exemplo, estou fazendo um jogo de tabuada, vou começar primeiro pelas tabuadas mais fáceis. Tabuada do 2, tabuada do 5, tabuada do 10. E conforme esse usuário for acertando e avançando, né, ele vai chegando em perguntas mais difíceis, como 8 vezes 8, 8 vezes 7, 7 vezes 8, 6 vezes 9, e assim por diante. Outra coisa, esse jogo prevê uma forma de interação do usuário com o programa, né? Eles têm que interagir, o usuário e o programa, sempre, com a pergunta, a resposta, o feedback. E tem que construir um contexto do jogo com personagens interessantes. Por exemplo, cada vez que você acerta a resposta, o seu bonequinho vai se aproximando da casinha onde ele tem que chegar. Estou dando um exemplo, tá? Bem bobinho, né? Mas conforme você acerta, por exemplo, conforme você tem um jogo que você tem que encontrar os quadrados. Cada quadrado que você encontra são pontos que você ganha para pular para a próxima fase. E assim por diante. Na atividade de hoje, você vai ter que analisar jogos educativos. Para isso, eu vou mandar um link para você em que vão aparecer esses e muitos outros jogos educativos. Você pode escolher e brincar com quais quiser, quantas vezes quiser, tá? Então, você vai se divertir, né? Para conhecer e observar nesses jogos, né? Como seria, pensar como seria o algoritmo por trás desses jogos, né? E aí você vai fazer uma lista com os nomes dos jogos que você brincou. Você vai lá na página 10 da apostila, tá? Vai seguir o passo a passo que está lá na página 10 de Turing e você vai criar uma lista com os nomes dos jogos que você analisou, vai identificar quantos desses são construídos com esse padrão que eu falei para vocês, que tem pergunta, resposta, feedback, né? Por exemplo, eu tenho um aqui, ó, esse que está aqui nesse cantinho, você tem que encontrar quadrados, por exemplo. Aí você tem que eliminar esses quadrados. Aí a pergunta, né, seria a hora que aparece o quadrado. Aí você tem que pegar o quadradinho. E a resposta é o barulhinho que ele faz de você conseguiu, né? Então, ainda na página 10, ele fala para você criar um jogo de tabuada do Scratch para crianças de 10 anos de idade, né? Nós vamos esperar para começar essa atividade na próxima semana, tá? Nessa semana, nós vamos brincar de analisar os jogos. E você vai ver aqui na sua apostila, não sei se vocês... Ah, não dá para ver aqui. Você vai ver na sua apostila, na página 10, que tem uma série de nuvenzinhas e tem espaço em branco. Lá você coloca os nomes dos jogos que você brincou,
se eles têm aqueles três perguntas, né? Aquele padrão de pergunta, resposta e feedback, para a gente conversar sobre isso semana que vem, tá? Na semana que vem, na live de projetos, a gente vai falar sobre esses jogos, vocês vão contar um pouquinho e se eles têm esse padrão, se eles seguem esse padrão, pergunta, resposta, feedback. Mais uma coisinha, anotem aí na apostila para não esquecer, tá bom? E poder participar bacana dessa conversa que nós vamos ter. Em seguida, aí sim a gente começa a produzir os nossos jogos. Combinado? Divirta-se. E se a mãe reclamar, fala, é tarefa de casa. Beijo para vocês.